Olá, meus amores do segundo ano, tudo bem? A nossa aula de geografia hoje nós vamos falar sobre a paisagem, certo? Você já parou para prestar atenção no espaço em que está ao seu redor e ao redor da sua casa? Vocês já pararam para observar isso, gente? Quem não, observe. Já parou para refletir sobre os diferentes elementos que compõem esse cenário? Os elementos naturais, os elementos naturais são o solo, animais, vegetação, água, todos os elementos naturais a gente vai ver e a prova vai explicar mais à frente, certo? Se misturam aos elementos construídos pelo homem, que são a cidade, as ruas, casas, estradas e, às vezes, a gente nem se dá conta do quanto ele tem modificado a natureza. Então, aqui nós temos algumas imagens, onde vocês percebem, que nós temos elementos naturais, e estão já misturados com elementos que são construídos pelo homem, que foi modificado, a paisagem modificada, certo? Em algumas paisagens predominam elementos naturais. Em outras paisagens, predominam elementos culturais ou humanizados. As paisagens diferem umas das outras. Elas estão sempre mudando. Essas mudanças ocorrem por ação da natureza ou do ser humano, certo? Aqui nós temos uma imagem de Recife antes, como era antes, certo? Vocês percebem, que aqui, nós temos elementos naturais, a água, que ainda temos no Recife já depois, que eu acredito que já seja bem agora atual, mas vocês percebem que já teve grande mudança, não é isso? Já tem prédios nessa segunda imagem, onde aqui ainda não tem. Então aqui a gente ainda consegue ver muitos elementos naturais. Aqui já teve uma grande mudança, Já tem elementos modificados. Então a gente já consegue fazer essa diferenciação no Recife antes e o Recife depois. Aqui, quando só os elementos naturais compõem a paisagem, podemos chamar esse ambiente de paisagem natural. A paisagem natural é aquela que ninguém modificou. Entenderam agora por que chamam de paisagem? Mas como assim ninguém modificou? Ainda é da forma como Deus deixou, não é isso? É da forma natural. Ninguém modificou. Vocês observam que não tem casas, não tem prédios, então ainda é natural, natureza. Árvores, tem a areia, o rio, o mar, que é o mar. Então aqui é um elemento natural, onde ele não tem modificações do homem. O homem ainda não modificou, certo? Então por isso que é chamado de elemento natural, porque a gente vê que é uma paisagem onde reflete a natureza. Próximo, paisagem modificada. Olha só. Lembrando, olha só, observando essa, a natural. Agora, olha só, a modificada, A gente já percebe, olha só, o homem, já teve mudanças do homem. Prédios aqui, onde o homem já modificou a paisagem. É aquela que sofreu a alteração. A paisagem pode se modificar por causa de fenômenos naturais, como terremotos, não é isso? Tem aí algumas cidades, alguns países onde os terremotos eles acabam fazendo alguns estragos, e alterando essa paisagem, ou por causa de ação humana do homem, não é isso? As modificações que o homem vai fazendo, construindo casas, ruas, então aí já passa a ser uma paisagem modificada. A paisagem modificada pelo homem é aquela que contém coisas que o homem construiu, entendeu? Então essa aí é a rua da sua casa. Ela bem antes, ela era uma paisagem natural. E aí o homem veio, modificou, começou a construir uma casa, e aí foram construindo mais outras casas. Aí já asfaltou a rua, certo? E aí já passou a ser uma paisagem modificada, onde o homem modificou. Nas paisagens existem vários elementos. Uns são da própria natureza, como o solo, os rios, o mar, as plantas e o céu. Esses são elementos naturais. E outros são feitos pelo homem, como automóveis, casas, prédios e ruas. São os elementos humanizados ou culturais.
As paisagens culturais podem ser divididas entre paisagem rural e urbana. Lembra que a prof falou a paisagem rural é o campo, não é isso? O campo, a roça, onde a gente tem mais a paisagem natural, a natureza, não é isso? E já aqui nós temos a paisagem urbana, que já é a rua, não é isso? A cidade representa a paisagem urbana. A paisagem rural é formada pelas atividades agropecuárias, como lavouras e criação de bovinos, aves e suínos. Esses elementos fazem parte da realidade e propriedades rurais, como fazendas, sítios e chácaras. Então, a paisagem natural já é isso, não é? Onde tem plantações, animais, onde já tem criações. Então, já é uma paisagem que você já percebe a natureza ali naquele ambiente, não é isso? E já a paisagem urbana ela é formada por elementos como ruas, avenidas, praças, viadutos e prédios, que se encontram habitados por pessoas que realizam suas atividades nesses espaços. A paisagem não permanece sempre iguais, elas estão sempre mudando. Os elementos que as formam mudam com o decorrer do tempo. Essas mudanças são causadas pela ação da natureza ou pela transformação dos elementos naturais. A ação da natureza é um dos fatores responsáveis pela transformação dos elementos da paisagem. Em geral, essas transformações ocorrem lentamente, como o crescimento de uma árvore ou uma plantação. Não é isso? Então, é a diferença. A rural já é aquela paisagem natural onde a gente vê mais a natureza. Já a paisagem urbana já é a paisagem modificada, onde o homem já modificou, não é isso? E aí, de acordo com o tempo, a tendência é modificar mais, né? Crescer como uma cidade. Eu acredito que vocês lembram que a Pro explicou para vocês, que Petrolina, ela não era assim uma cidade tão grande como ela é hoje. Ela começou com um município pequeno, com a quantidade de habitantes também bem menor. E aí, com o passar do tempo, ela foi o que? Aumentando, não é isso? Foram chegando pessoas e aí foi aumentando a quantidade. Então, a cidade, ela o quê? Ela ficou bem maior e a quantidade de habitantes também. Então, essa modificação é a paisagem modificada, não é isso? Já a natural, muitas delas o quê? Permanece ali aquela mesma coisa, né? Aquele ambiente natural, aquela paisagem, entendeu? Então, essa é a diferença da rural, a paisagem rural e urbana, que é a paisagem natural e modificada. Então, olha só, o que é que a Pro quer? Eu quero que vocês desenhem uma folha de ofício, uma paisagem natural, com árvores, rios, bosques e o que julgarem necessário. Então, nessa paisagem natural, vocês vão desenhar aquilo que vocês compreenderam que fazem parte da natureza. Em outra folha, você irá modificar a paisagem natural construída, abrindo estradas, construindo prédios, praças e etc. Entenderam? Na primeira folha, vocês irão o quê? Desenhar a paisagem natural. E aí, vocês irão utilizar outra folha para já me desenhar a paisagem modificada. Mas tem que ter a natural, certo? A natural tem que estar na modificada. Vocês só terão que modificar, construir estradas, prédios, casas, praças. Só que a natural tem que estar também aqui na modificada, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido, meus amores. Um beijo, ó, e até a nossa próxima aula. Tchau!